Vamos à palavra de Deus, o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo capítulo 1. Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero vos dar uma palavra como prefácio. Nós estamos começando hoje esta série de exposições no livro de Êxodo, a primeira série de sermões que eu trago aos irmãos, enquanto nós estamos aqui. Nós estávamos pregando em alguns salmos e agora iniciamos de fato uma série de exposições. É importante notarmos que o Êxodo ele é um livro fundamental se nós quisermos entender a história do relacionamento de Deus com o seu povo. E é claro que é mais que uma simples história. Êxodo ele é um registro da libertação de Israel da escravidão, da servidão egípcia. Então, é um registro da maneira de como Deus ordenou e como Ele ordena a vida do seu povo. Então, essa libertação, ela tornou-se o paradigma do Antigo Testamento para a salvação, na maneira como Deus resgata, como Deus redime o seu povo, como Deus salva o seu povo. Deus, na sua soberania, nas suas promessas, então na sua aliança, especialmente cumprindo estas coisas. Então, o seu propósito é salvar dentre as nações um povo para si mesmo, para a sua própria glória. É isso que nós vemos em Êxodo. E isso ele faz finalmente através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Então, ele nos salva e nos tira do pecado e do mundo por meio de Jesus Cristo. E a sessão de abertura do livro de Êxodo são os primeiros 12 capítulos. Os primeiros 12 capítulos nós podemos intitulá-los como Deus se lembra. Deus de fato se lembra, porque essa é a grande ideia dos 12 primeiros capítulos do livro de Êxodo, a lembrança de Deus acerca da fidelidade que ele prometeu e jurou na sua aliança, A aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E é porque Deus se lembra que nós podemos então estar seguros e nós podemos confiar nessas coisas. Então vamos ao livro do Êxodo, no capítulo 1, mas antes disso, vamos buscar a Deus em oração. Oremos então. Ó Senhor, nos fala pela Tua palavra, derrama o Teu Espírito, salva-nos da maneira como os nossos pecados distorcem a verdade. Nos salva das nossas corrupções remanescentes que ainda desejam dobrar a verdade para os nossos próprios fins. E em vez disso, nos faça submissos à verdade, repousando então no Cristo que vem a nós por meio desta mesma verdade. Alimenta-nos em Cristo e em sua promessa, e por Ele nos fortaleça para a sua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, Êxodo no capítulo 1, começando do verso 1 até o verso 22, é um texto bem grande, aí de 22 versículos, não tão grande assim, entretanto, tentarei expor para os irmãos esses 22 versículos. Atentem para a leitura. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra.
e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, como todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. E graças a Deus que ele nos fala por meio da sua palavra. Nós vivemos numa época em que há pessimismo, há desânimo em relação ao futuro, e são tentações muito reais, talvez especialmente como cristãos. Então, socialmente, quando nós olhamos para isso, é uma época de mudanças muito rápidas. Ainda ontem, nós podemos nos lembrar que pessoas acreditavam que o casamento era entre um homem e uma mulher. Mas rapidamente essas coisas mudam e hoje vemos as ações e mais ações no governo para que essas coisas mudem, para que o casamento entre pessoas do mesmo sexo sejam legalizados, como já são. Então as tensões raciais, elas também se afloram. E são tensões e mais tensões, e quando nós olhamos também para o cenário internacional, nós vemos nações a ponto de uma guerra, nós vemos nações fazendo coisas que elas querem destruir as outras, nós vemos alguns adotando planos de governo que estão massacrando o povo, nós vemos ainda aqueles que são do Oriente, que eles estão então trazendo as pessoas no Facebook, mostrando os vídeos de degolações. Então nós olhamos para esse cenário e de fato nós podemos olhar, são dias sombrios. E é por isso que é tão importante nós nos armarmos de uma filosofia bíblica da história. Nós precisamos entender qual o pensamento bíblico acerca da história. E entender estas coisas, esses eventos, como eles acontecem do ponto de vista de Deus. E é exatamente isso que nós temos aqui no capítulo 1 de Êxodo. Ele pode nos ajudar nesse sentido. E eu quero que aqueles que me ouvem percebam nesse texto pelo menos duas coisas. A primeira delas é que do verso 1 ao verso 7, nós vemos que a nossa história faz parte de um drama maior. Sim, a nossa história faz parte de um drama maior. E a partir então do capítulo 8, ou do verso de número 8 até o verso de número 22, nós vemos que a nossa luta é parte de um conflito mais amplo. Então, esse texto eu dividi em duas partes, do 1 ao 7 e do 8 ao 22. Então, o que nós aprenderemos nessa passagem é que a nossa história faz parte de um drama maior e a nossa luta é parte de um conflito mais amplo. Então, olhando novamente para os versos de 1 a 7, nós vemos nesses primeiros versos que a nossa história,
faz parte de um contexto, de um drama muito maior. Infelizmente, a nossa versão em português, ela não traz uma partículazinha antes, no começo, que é o e são. Era assim, literalmente no original hebraico. Ele traz, e são estes os nomes dos filhos de Israel. A nossa tradução traz somente, são estes os filhos de Israel. Mas por que é tão importante essa pequena partícula? Porque é importante falar, e são estes os filhos de Israel, e não somente são estes os nomes dos filhos de Israel. Porque o livro do Êxodo, ele começa como se o livro do Gênesis não tivesse terminado. Então, ele dá continuidade a isso. Ele é escrito de uma maneira para enfatizar que o Êxodo, ele é um conto, ou não é um conto desconectado. Ele não é uma história desconectada do Gênesis. E o que acontece? Quando nós vemos o Êxodo, ele é a continuação da história do Gênesis. Ele é como um segundo ato no drama, ele é como o volume 2 de uma obra que está sendo escrita. Então, os 11 filhos de Jacó que se mudaram com as suas famílias para o Egito são listados a partir do verso de número 2 ao verso de número 4, como o número total de pessoas que viajaram juntos, e nos é informado que são 70. 70 pessoas descem para morar no Egito. E veja, lembre-se que José, o 12º filho, ele já havia sido vendido como escravo e foi pela providência de Deus parar no Egito. E é interessante que esses pequenos detalhes, o verso de número 1 ao verso de número 7, ele já cobre boa parte do livro de Gênesis. É um resumo que ele está dando, é uma conexão que ele está dando com o livro de Gênesis. E nós já sabemos que esta é a história que ocupa o segundo ciclo do livro de Gênesis. A partir do capítulo 37 de Gênesis até o 50, é exatamente essa história que ocupa todo o livro de Gênesis. E ainda pela providência de Deus, apesar da escravidão de José, o que nós temos? José se tornou o primeiro-ministro do Egito. Nós vemos que apesar dele ser vendido por seus irmãos, ele se torna o primeiro-ministro, pela providência de Deus, ele se torna o primeiro-ministro do Egito. E quando a fome chega, como o próprio Deus havia dito para José, José estava pronto não somente para alimentar os egípcios, como sua própria família. Então José, ele traz a sua família para morar na segurança do Egito, e esse é o cenário montado na última sessão de Gênesis, que é recapitulado aqui nos primeiros versículos de Êxodo. E no versículo 6 nos é dito, mas veja, no verso de número 7, nos informa agora que eles se tornaram uma grande nação. Volte seus olhos para o verso de número 7, nós vemos, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Nós devemos notar uma coisa aqui, no verso de número 7, quando fala os filhos de Israel. Atente para esta linguagem. Esse relato, ele parece um relato inocente dos fatos, mas quando nós olhamos que a família de Jacó cresceu e se tornou um povo grande, sim, é um relato importante e é verdadeiro. Entretanto, Moisés, ele vai além quando ele está fazendo esse relato. Ele está cuidadosamente usando as palavras para nos lembrar da história anterior. Que história é essa? Que história é que Moisés está tentando nos lembrar? Onde nós já lemos esta mesma construção frasal? Em Gênesis. Nós lemos esta mesma construção frasal, essas palavras elas ressoam em todo o livro de Gênesis. As palavras do verso de número 7 estão ecoando todo o livro de Gênesis. E Moisés, ele quer que nós entendamos o que realmente está acontecendo nessa notável expansão do povo de Deus, nessa notável multiplicação relatada acerca do povo de Deus. E esta mensagem, esta mesma linguagem que ele usa, por exemplo, Deus usou com Adão em Gênesis no capítulo 1, no versículo de número 28, quando ele vivia no jardim
Deus olha para Adão e diz o que para ele? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e dominai-a. É isso que nós vemos, e essa mesma linguagem também é repetida após o dilúvio em Gênesis. Quando nós vemos Gênesis capítulo 9, verso de número 1, nós vemos também Deus se dirigindo a Noé e dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esta mesma linguagem também nós vemos em Gênesis 22, 17, que ela é tomada e transformada em uma promessa da aliança que Deus deu a Abraão, quando ele diz para Abraão: eu certamente o abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. Essas mesmas palavras, elas também são repetidas novamente como promessa para Isaac e para Jacó, o filho de Isaac, especialmente em Gênesis 35, verso de número 11. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Então veja, assim o mandato original da criação, ele é assumido na promessa da aliança. E especialmente entre Deus, Abraão, Isaac e Jacó. E o que está por trás dessa linguagem do Êxodo é exatamente isso. Moisés ele está usando essas palavras exatamente para mostrar que já há uma história. Ele nos relembra que Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e que chegou o tempo determinado agora para que Deus cumpra essa promessa. E quando nós olhamos para isso, em outras palavras, nós podemos dizer que Deus está mantendo a sua palavra, Deus está mantendo as suas promessas, Deus está cumprindo as suas promessas. E que palavra nós temos para nós? E que ensino nós temos para nós disso aqui? Nós temos que ver que os propósitos de Deus, eles nunca falham. Nós devemos ter uma perspectiva de longo prazo das coisas. Não é inútil nos lembrarmos de determinadas coisas. O problema é que nós esquecemos de muitas coisas. Então não importa as dificuldades que nós enfrentamos e como vivemos, como nós estamos vivendo em meio a essas dificuldades, como nós veremos em breve, houve profundas dificuldades também para o povo de Israel nesse texto. Então é útil nós sermos lembrados de que Deus ele está operando o seu propósito. É útil nós verificarmos que esta narração ela está nos lembrando que Deus cumpre as suas promessas, que Deus é fiel e que Deus ele está de fato mantendo a sua palavra. Então, quando nós olhamos para como Deus está operando os seus propósitos, como os tempos começam a ser bem-sucedidos para aqueles que servem a Deus, e mesmo em meio a muitas trevas, a hostilidade do pecado, a hostilidade daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, do mundo decaído, a promessa de Deus e o mandato de Deus acerca do seu povo continuam avançando mesmo assim. E é isso que nós temos nesse relato, é isso que estamos sendo ensinados aqui. É útil nós sermos lembrados que não importa como as coisas possam parecer para nós, as coisas podem estar indo de mal a pior, mas Deus ele tem uma agenda, Deus ele tem suas promessas e a história ela não está jogada no caos. Muito embora o povo de Deus pareça estar padecendo, pareça que irá perder, mas Deus está no controle das coisas e é isso que essa história vem nos ensinar. Em uma pesquisa feita em um determinado site, eu estava lendo e o artigo ele fala acerca do CEO da Amazon, que ele investiu 42 milhões em um projeto que ele construiu uma cronologia em uma caverna em algum lugar do Texas. Então ele investiu 42 milhões para construir uma cronologia do tempo em uma caverna em algum lugar do Texas. E esse artigo ele dava o nome para esta obra de arte que este homem fez. Ele fez um relógio, cerca de 10 mil anos de cronologia, de história, ele colocou dentro dessa caverna em algum lugar do Texas. E quando as pessoas vão lá e visitam, então elas podem olhar essa cronologia de 10 mil anos
e ele chamou esta cronologia de um ícone, ou um ícone para pensamentos de longo prazo. E eu trouxe essa história porque, analogicamente, é isso que nós temos aqui em Êxodo, capítulo 1, verso 7. É o ícone do pensamento para longo prazo. O objetivo é nos lembrar de que as nossas vidas são parte de uma história maior. Nós não devemos estar presos no nosso mundinho, nas coisas que são particularmente nossas, mas a nossa história faz parte de algo maior. E é isso que nos é lembrado aqui, porque as promessas que foram dadas e os propósitos de Deus que foram dadas acerca do seu povo são 100% cumpridos. E isso dentro do tempo, dentro da história. Deus cumpre os seus propósitos e os seus decretos na história. Então isso nos leva a nos colocar em um contexto e a uma perspectiva à luz dos propósitos soberanos da glória infinita do Senhor nosso Deus. Então não deixe que as suas experiências, as circunstâncias adversas e presentes, elas definam e limitem quem é Deus. Não deixe que as circunstâncias em que você está vivendo agora ponham um limite em quem de fato é Deus. Os propósitos divinos nunca falham. Veja, é isso que nós estamos sendo lembrados nessa primeira porção do 1 ao 7. Deus prometeu a Abraão que iria fazer dele uma grande nação. Mas é interessante porque Deus também falou a Abraão, e prevendo estas coisas, ele disse: mas a tua descendência, a tua semente, ela será escravizada. E na 4ª geração eu irei lá e libertarei. Mas não apenas isso, eu também julgarei aqueles a quem eles devem se submeter. E o livro de Êxodo é exatamente mostrando como Deus está cumprindo esta promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E então nós extraímos disso exatamente esta lição de que a nossa vida é parte de algo maior. Apesar das adversidades que o mundo impõe sobre nós, apesar de muitas vezes esquecermos das promessas divinas, Deus, ele está trabalhando na história e ele está cumprindo os seus propósitos. E nós veremos isso mais claramente agora no segundo ponto, quando nós olhamos que a nossa luta, não somente a nossa vida faz parte de um contexto maior, mas a nossa luta é parte de um conflito mais amplo. Por que tanta hostilidade contra o povo de Deus? É porque a nossa vida, ela faz parte de um conflito muito mais amplo. Observe que a nossa luta, ela é parte de um conflito maior. Dos versos de 8 a 22, nós vemos que surgiu um novo rei, que ele não conhecia José. E isso provavelmente não significa que ele nunca tenha ouvido falar de José. Certamente ele já deveria ter ouvido falar de José, mas o que acontecia é que ele não se importava em prestar respeito algum à memória de José e nem ao seu povo. Então, em vez disso, o novo faraó faz o quê? Ele vê a nação hebraica em expansão dentro das suas fronteiras e ele olha para esta nação em expansão e ele vê aquele povo como uma ameaça para ele. E o que acontece? Então, ele olha para estas coisas e acha que para a segurança nacional ele precisa, então, escravizar este povo. E Faraó, no verso de número 9, nós verificamos o seguinte: volte os seus olhos novamente. Ele disse ao seu povo, veja, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Preste atenção no que ele está falando. O temor de Faraó é que os hebreus se unissem com os seus inimigos e viessem contra eles.
Esse era o temor de Faraó. Então a solução, a princípio, como nós veremos mais adiante no versículo 11, qual seria? Subjugar as pessoas e torná-las escravas. Essa era a solução inicial. Então, o versículo 11, olhe novamente lá, e o verso de número 11 ele diz que ele pôs, então, feitores de obras para afligir o povo com cargas. Foi isso que Faraó fez. E com isso os israelitas constroem o que então para Faraó? Cidades celeiros, como Pitom e Ramsés. E é interessante nós notarmos aqui porque a bênção e a expansão no meio do sofrimento e a hostilidade. Veja que novamente nós somos lembrados aqui, o quadro é terrível, mas na verdade contém um importante princípio bíblico para o povo de Deus em todas as épocas. Imagine você sendo submetido a trabalhos escravos, todos os dias, trabalhando e trabalhando e trabalhando sem receber as condições necessárias para isso ou ganhar por este serviço. Pelo contrário, ganhar ainda mais dureza. O quadro é terrível, é verdade. E isso é que, juntamente com a experiência da bênção, o que nós vemos aqui? Juntamente com a experiência da bênção, muitas vezes vem o sofrimento. E eles vêm de mãos dadas. A experiência da bênção, ela vem de mãos dadas com o sofrimento. Deus estava abençoando o povo, o seu povo do pacto, o seu povo pactual. Nós vimos no verso de número 7 como Deus estava abençoando este povo. Deus estava cumprindo as suas promessas, Deus estava fazendo o que ele disse que faria, Deus estava cumprindo as promessas do pacto e ainda assim, com essa bênção, veio o quê? Veio uma reação. Então há hostilidade, há animosidade, há insegurança e a opressão. É uma lição difícil de aprender, mas é vital se nós quisermos enfrentar os desafios da vida com sucesso como cristãos. A bênção de Deus não significa ausência de sofrimento. Mesmo quando estamos sendo abençoados por Deus, nós sim podemos sofrer também. Porque junto com a bênção, muitas vezes vem a hostilidade, a animosidade, a insegurança, a opressão dos inimigos de Deus. Então veja, de fato, Jesus coloca isso muito bem em João capítulo 16, verso 33. Quando ele diz, no mundo tereis. Tereis o quê? Tereis aflições, tereis problemas, sofrimentos. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, ele diz, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quão importante é entender essas coisas. Quão importante é entender que mesmo em meio à bênção de Deus, eu posso estar no sofrimento. E veja que é por isso que nós não consideramos um evangelho verdadeiro alguém que coloca na placa de entrada de uma igreja, pare de sofrer. Ou venha que a partir do momento em que você confessar a fé em Jesus Cristo, seus problemas acabaram. Não! Deus abençoa o povo. Deus abençoa o povo da aliança, mas em contrapartida, nós também sofreremos. Como vos disse agora há pouco, em Atos dos Apóstolos 14, 22, Paulo está dizendo que é através de muitas tribulações nos importa. O que ele está dizendo é que as tribulações elas virão, mas o que importa é que nós entraremos no reino de Deus. Elas são inevitáveis. O apóstolo Pedro fala para a igreja escrevendo, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para provar-vos. Então, como importante é para nós entendermos este ensino de quanta confusão e tristeza nós podemos ser poupados se nós entendermos que os nossos sofrimentos não são o oposto das bênçãos de Deus. Que o seu favor para conosco em Cristo
não foi retirado porque por um período de tempo nós estamos submersos em provações. O favor de Deus não foi tirado de nós porque passamos por um determinado período de tempo com provações. Esse povo estava sendo escravizado durante 400 anos. 400 anos eles viveram escravizados. Imagine você os pensamentos que assaltaram o coração e a mente desse povo. É nos dito que eles clamaram, e o próprio Deus, mais para frente, nós veremos em outras exposições, quando ele fala para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Todos os dias o povo clamava. A bênção de Deus havia sido prometida, mas parecia que não chegava o tempo de ser cumprida. Imagine quantos pensaram que Deus havia os esquecido. Quem sabe este é o seu pensamento hoje aqui: Deus me esqueceu. Deus nos esqueceu. Mas veja, a palavra do Senhor, ela vem de encontro ao nosso coração para dizer: não, Deus não nos esqueceu, e muito embora ele esteja em silêncio durante um tempo, e muito embora eu não perceba como ele está agindo, ele está agindo. Muito embora eu não veja nem sequer um pedaço de algo que me dê esperança de que Deus está agindo. Quem sabe estás orando quantos e quantos tempos e meses e anos a respeito de algo, mas até agora não chegou. Lembre-se que estas coisas, elas vêm para forjar a nossa fé, firmar a nossa fé. Então não, a bênção de Deus, ela não é uma antítese de sofrimento. Se eu estou abençoado por Deus, quer dizer que eu não padecerei nenhum sofrimento. Isso é falso. Pelo contrário, quanto mais nós formos abençoados por Deus, mais aqueles que odeiam a cruz de Cristo olharão para nós e nos perseguirão. Então, de fato, como no versículo 12, o versículo 12 nos mostra o pior que o mundo pode fazer em toda a sua animosidade e ódio incansável contra a igreja. Ele não pode e não irá frustrar os planos de Deus. E ainda pode, de fato, prover um melhor ambiente para o crescimento da igreja. É isso que nos mostra o verso número 12. Olhe novamente, diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Alguns dos pais da igreja chegaram a dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais aflição, mais cresce. Você já percebeu como nós temos a tendência de, quando estamos em tribulação, nos voltarmos mais para Deus? Sim, alguns tendem a esquecê-lo. Alguns tendem a tomar as tribulações e as adversidades que vêm provando a sua fé como algo ou motivo para abandonar o Senhor. Mas outros, por outro lado, entendendo esta doutrina, quanto mais tribulações e provações vêm, ele entende que aquilo é como fogo para os metais preciosos. É o fogo que derrete e tira toda a impureza. Nós devemos nos lembrar
do registro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e capítulo 8. Estevão, ele foi apedrejado até a morte por causa da sua fé no Messias. E Paulo, ou Saulo, de Tarso, estava olhando. E as multidões aplaudiam enquanto Estevão era apedrejado por causa do Messias. Então, uma grande perseguição irrompe contra a igreja em Jerusalém, e a igreja em Jerusalém então se dispersa. Nossa, parece que agora a igreja está sendo perseguida e ela vai perecer. Mas não. Esta perseguição, estas coisas estavam cumprindo o propósito divino que Cristo já havia falado no início dos capítulos, ou no início do livro de Atos, nos primeiros capítulos, quando ele diz: vocês seriam as minhas testemunhas, ou vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém. Vocês serão as minhas testemunhas na Judéia. Vocês serão as minhas testemunhas em Samaria e até os confins da terra. E de que outra sorte eles seriam? Deus então envia esta perseguição para que os evangelistas então saiam por todos os lugares do mundo, compartilhando as boas novas de Jesus. E o evangelho então se espalhou e avançou. E finalmente, Saulo de Tarso, que devastou a igreja com a perseguição, ele é convertido para a fé em Jesus Cristo e se torna o grande teólogo, missionário e apóstolo dos gentios. O evangelho avançou em condições hostis. O evangelho avançou em meio a dificuldades. O evangelho avançou e a igreja cresceu em meio a dificuldades. Quando nós olhamos para 70 pessoas que desceram para o Egito, e quando eles estavam saindo do Egito, eram milhares de milhares. Isso nos lembra que mesmo em meio a tribulações, Deus abençoa o seu povo, prospera o seu povo e o faz crescer. Foi isso que aconteceu em Atos. Isso é o que está acontecendo aqui em Êxodo. Muitas vezes é o que Deus propõe em provações de nossas próprias vidas e em nossas vidas juntos como igreja. Deus propõe perseguições, adversidades, para que nós então estreitemos a nossa comunhão uns com os outros, para que nós estejamos então orando uns pelos outros e clamando principalmente ao Senhor juntos, para que Deus mude a nossa sorte. Deus traz dificuldades. Ele corta a videira para que ela possa florescer e crescer. É isso que Deus faz. É claro que o avanço do povo de Deus sobre a bênção de Deus faz o que? Enche os egípcios de pavor. É isso que nós temos aqui, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Era assim que eles estavam inquietos, estavam cheios de pavor. O verso 12 fala bem isso. Eles redobram então seus esforços. Quanto mais medo eles sentem, então eles redobram seus esforços. E o verso 13 e 14 repete esse pensamento, enfatizando a mesma linha. Os egípcios impiedosamente fizeram o povo de Israel trabalhar como escravos. É isso que nós temos no 13 e no 14. Então os egípcios com tirania fizeram servir os filhos de Israel e fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e em todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Uma repetição como esta é o caminho bíblico para o que nós conhecemos como itálico, sublinhado ou negrito. Quando nós queremos enfatizar alguma coisa em algum texto, ou nós colocamos em itálico, ele meio deitado, ou nós colocamos ele sublinhado,
ou nós colocamos em negrito, né? Damos uma força maior, isso especialmente no computador. Quando o texto bíblico está repetindo, essa é a forma de mostrar a ênfase da coisa, de mostrar que aquilo é importante. A forma hebraica de se escrever é exatamente isso. Então, essa repetição, esta é a escravidão brutal que o povo de Deus está sendo submetido. E quanto pior fica, mais eles prosperam. Quanto mais eles são submetidos a trabalhos escravos, mais eles prosperam. Veja, é isso que está sendo o eco de todo esse texto. A partir do verso de número 7, quando diz que eles estavam se multiplicando, levanta-se um novo faraó e então persegue eles e diz, eles se multiplicavam. E então faraó e o povo ficaram atordoados e viram que eles estavam crescendo e o que fazem? Eles começam a perseguir mais ainda e o texto bíblico nos diz, e eles cresciam e se multiplicavam. Este é o refrão que nós estamos tendo aqui. É claro que é um exercício muitas vezes vago e a bênção de Deus ela supera o ódio do mundo. Então a igreja, o povo de Deus que se expande. E assim o faraó decide então sobre uma nova estratégia, como se fosse agora eu colocarei uma solução final, um ponto final nisso. E veja como é que ele prossegue agora para pôr um ponto final nisso. No verso 15 e 16 nós temos isso sendo dito. É uma estratégia brutal, uma estratégia sangrenta projetada para preservar a força de trabalho escrava hebraica, enquanto ele assegura ao mesmo tempo que dentro de uma geração os hebreus se iam para sempre. As mulheres hebreias, então, se casariam com os homens egípcios. Essa era a estratégia. O verso 15 e 16 deixa bem claro. Verso 15 diz, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas, se for filha, que viva. Deixavam as filhas vivas exatamente para que quando crescessem, casassem com os egípcios. E casando-se com os egípcios, não haveria mais nação hebreia. Matem os homens. As mulheres se casariam então com os egípcios. E a nação hebreia não existiria mais. Mas veja o verso de número 17. Veja o que o texto nos diz. Essas duas parteiras, elas temeram a Deus e elas preservaram a vida dessas crianças. E então a história começa a realmente pegar tonalidades de ironia. Veja o verso 17, o que nos é dito, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes fora ordenado pelo rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Veja, Faraó irado, com o rosto vermelho, fumaçando pelas orelhas, indignado, porque todas as suas estratégias foram frustradas, e ele exige então uma explicação dessas parteiras. No verso 18, as parteiras são indagadas, e no verso 19 elas respondem. Veja o verso 18, como elas são indagadas. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Então as parteiras responderam a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz a seus filhos. Eu não acho necessário que nós imaginemos que essas parteiras, elas estavam mentindo. Pelo contrário, elas simplesmente fizeram uma declaração do fato. Elas fazem a declaração do que estava acontecendo, embora sem dúvida elas tenham decidido não obedecer.
este faraó déspota. Então, mas veja as ironias que começam a tomar esse texto. Se os irmãos não conseguem enxergar ainda, deixe-me ajudá-los. Veja novamente o verso de número 19. Olhe novamente para o verso de número 19 e veja o que está sendo dito. As parteiras olham para Faraó e elas dizem que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Ela está chamando as mulheres egípcias de quê? De fracas. Precisam de auxílios. Quando nós chegamos lá, elas já tiveram o bebê. É isso que elas estão falando. Elas não são como as mulheres egípcias, que são fracas. Elas estão diante de Faraó, que poderia mandar matar quem ele quisesse. E elas estão dizendo, elas não são. A tonalidade agora toma esse teor de ironia. Veja, Faraó, esse Faraó sem nome, não nos é dito o nome deste Faraó. Ele está sendo ridicularizado, mas veja, os dois nomes de duas humildes parteiras são registrados. Faraó, o mais importante daquele lugar, o nome dele não é dito no registro bíblico, mas de duas parteiras humildes que resolveram obedecer a Deus, seus nomes ficam registrados. Sifrá e Puá, preservados para toda posteridade e para serem celebrados como um símbolo de coragem e fé. Seus nomes são registrados nas Sagradas Escrituras. Nós não sabemos quem era esse faraó. Essas mulheres, no entanto, elas são celebradas, apontadas e destacadas por causa da sua coragem. Observe também que o desenho de Faraó é exatamente o oposto. Qual o pedido dele para estas parteiras? Que elas matassem os meninos. E veja a ironia que é agora. Veja o verso de número 20. A população hebreia continua a crescer. Verso de número 20 nos é dito: e Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. A nação hebreia continua a crescer. E veja como isso é irônico. Veja como isso é irônico, porque as parteiras temeram a Deus e Deus lhes deu famílias para que elas agora também, junto com o povo, fossem abençoadas e também fizessem parte desse crescimento do povo. Deus lhes deu famílias e fez com que elas fossem frutíferas também. Aquelas que foram chamadas para serem instrumentos de decréscimo do povo de Deus, agora são abençoadas de forma que elas são instrumentos de acréscimo e expansão do povo de Deus. Então assim nós chegamos ao clímax do verso 22. Faraó agora, ele não consegue mais fazer o que ele queria, ele não sabe mais o que fazer. Ele chamou as parteiras hebreias não quiseram obedecê-lo, ele havia escravizado o povo e o povo continuava se multiplicando, então ele, num ato desesperador, olha para o seu próprio povo, para os egípcios e disse: agora é o ponto final. Veja o verso 22, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todo o seu povo, a todos os egípcios, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Novamente a mesma repetição de outrora. Disse para as parteiras deixarem as meninas viver e os meninos morrerem. A aplicação é clara que nós temos aqui. O poder de Faraó é inútil contra a soberania de Deus. Entenda que essa época Faraó era a potência máxima. O Egito era a potência máxima da época. Lembre-se do relato que houve anteriormente.
O que acontece? Todo o povo está se afluindo para o Egito, porque só o Egito é que tem alimento para dar para as nações. E o que nos é dito aqui? Parece um cabo de guerra que Faraó está fazendo com Deus. As reivindicações concorrentes que estão sendo feitas. De um lado nós vemos o que? Faraó, e do outro lado nós vemos o soberano Deus. De um lado nós vemos o plano de um rei terreno e despótico, e de outro lado nós vemos o plano de um Deus soberano cheio de graça. Parece que há um cabo de guerra. Quem está no controle? Quem ganhará esta peleja? Faraó acredita que deve ser ele, mas não importa o que ele tente, não importa o que ele faça, as promessas de Deus para o povo da aliança, para o povo do pacto, se cumprirão. O povo irá prosperar, o povo irá multiplicar, Deus abençoa o povo. O Senhor Deus reina, e mesmo com a malícia de Faraó, mesmo com essa astutícia de Faraó, ou o ódio do diabo, eles não vencerão. Deus, o Senhor, é quem reina. É isso que nós somos lembrados aqui. Moisés escreve esse relato exatamente para mostrar para o povo que é o Senhor quem reina. E é isso que nós devemos aprender. É Deus quem está no controle. É claro que Êxodo 1 é uma repetição simples e outra interação ou outra forma de dizer a antiga inimizade fixada pelo próprio Deus entre a semente da mulher e a semente da serpente. Nós vemos novamente aqui aquilo que foi posto em Gênesis capítulo 3, o conflito cósmico que se espalha pela história entre o povo de Deus e o mundo, entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são, entre aqueles que servem a Deus, entre o justo e o injusto. Novamente nos é mostrado aqui esta antítese. Há rebeldes em conflito contra o reino de Deus aqui. Mas nada pode impedir o avanço e a vitória deste reino que avança e avança, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja vai avançando, vai avançando. O diabo e os inimigos da cruz tentam pará-la, mas eles não prevalecerão, porque é Deus quem reina. Nós precisamos entender que a nossa luta diária com o pecado, com a tristeza, com as adversidades, com o preconceito silencioso ou a hostilidade aberta por parte de alguns contra o povo de Deus, não é outra coisa senão um reflexo dessa inimizade que Deus estabeleceu em Gênesis 3, que também é reflexo em Êxodo capítulo 1. Mas enquanto trabalhamos nesse conflito, enquanto lutamos e estamos em guerra nesse conflito, devemos nos lembrar de duas lições que essa passagem nos ensina. Que o mal é, em última análise, fútil e autodestrutivo. Devemos nos lembrar que é a providência de Deus que sempre prevalece, e a providência de Deus está a nosso favor. Por mais conflitos, por mais dificuldades, a providência de Deus está ao nosso favor, cuidando de nós, nos direcionando, nos orientando. Enquanto nós estamos nessa luta, nós devemos lembrar disso. O nosso Deus tem poder de operar todas as coisas, até mesmo a malícia e a intenção mal desse cruel Faraó,
porque Deus é poderoso para trabalhar todas as coisas juntas ao favor ou em favor dos eleitos, daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, não cansemos de fazer o bem, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Não nos cansemos de fazer o bem. Em Hebreus capítulo 12, verso 3, nos é dito: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que não vos canseis, para que vocês não desanimem. Considerem aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo. Lembremos-nos do exemplo de Sifra e Puá, cujos nomes, a propósito, significam beleza e esplendor. Isso não diz tudo? Beleza e esplendor são essas duas mulheres que adornaram a doutrina de Deus pelo ato que fizeram, pela forma como decidiram viver, tementes a Deus. Lembremos-nos, pois, então, de que o Senhor sempre estará conosco, mesmo que nós estejamos em batalha. Lembremos-nos, a batalha pertence ao Senhor. Caminhando para a conclusão, a nossa segurança, ela baseia-se em uma base, em um fundamento sólido. Nós não estamos fundamentados sobre a areia, nós estamos fundamentados sobre a rocha. E a nossa história é parte de um drama maior, e a nossa luta é parte de um conflito mais amplo. E nós temos a confiança, porque a nossa segurança se baseia em algo firme, em algo sólido. É difícil ser um cristão hoje. Assim como o foi em diversas épocas, é difícil ser um cristão hoje. A pressão para se conformar com as normas vigentes do mundo é uma pressão incrível para abraçar uma vida impulsionada pela busca ao dinheiro, onde o sexo é um ídolo, onde os absolutos são tabus. Há pressões sociais e políticas que sempre nos empurram e reivindicam as verdades cristãs, especialmente essas reivindicações éticas. É difícil ser um cristão hoje. Mas Êxodo capítulo 1 nos aponta de volta para as promessas da aliança e a soberana providência de Deus, do Todo-Poderoso, que opera todas as coisas juntamente para o bem daqueles que o amam e para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isso nos lembra que as nossas vidas, elas são vividas dentro do controle e do grande desígnio de que estamos seguros em meio a qualquer aflição, em meio a qualquer provação. Não porque tenhamos recursos próprios, não porque nós somos fortes o suficiente para vencer qualquer batalha, não por isso, mas porque no final das contas, Jesus Cristo triunfou por nós na cruz. Sifra e Puá nos ensinam a confiar nas promessas da aliança e ver que Deus, Ele fará um caminho, porque o seu reino é para sempre. Pense nisso. Sifra e Puá, essas duas parteiras, se tivessem feito outra coisa, senão desobedecer o rei, se elas tivessem cedido à ordem do rei, o povo hebreu teria sido exterminado, não haveria nascimento virginal na plenitude dos tempos, e nem Jesus, nem cruz, nem túmulo vazio. Não haveria evangelho, não haveria igreja no mundo.
nós não estaríamos aqui louvando ao Senhor, nós não estaríamos aqui reunidos louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Mas veja que a providência divina não deixou com que elas tomassem outro caminho. A providência divina trabalhou essas duas mulheres de maneira notável para cumprir aquilo que Deus já havia prometido, o seu desígnio soberano. De modo que um dia, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, Jesus Cristo, filho de Abraão, filho da promessa, pôde nos redimir do pecado, da morte e do inferno. O que significa Êxodo 1, em última análise, é um texto do Evangelho. É o Evangelho no Antigo Testamento. Mostra-nos como Deus, de forma soberana, Ele opera a malícia de Faraó. Mostra-nos como Deus opera de maneira soberana a fé de duas mulheres parteiras, humildes, para trazer o seu filho ao mundo, pelo qual o império das trevas foi derrotado, pelo qual caiu aquele que era contra nós, ou aquilo que era contra nós, a cédula que era contra nós. E hoje, Cristo reina e todos os governos do mundo estão sob o seu domínio. E é isso, irmãos e irmãs. É onde nossa segurança repousa, ou onde ela precisa estar repousando. Não na nossa fé ou na nossa coragem para enfrentar as provações que surgem, as provações que vêm, para enfrentar um caminho mais dolorido, mas em Cristo. Ele mesmo foi feito objeto da malícia e do ódio do mundo. Ele foi pregado em uma cruz romana, ele ressuscitou, ele triunfou, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é porque a minha segurança está fundamentada nele, é que eu posso saber que eu vencerei provações, que eu vencerei as angústias. É porque a batalha pertence ao Senhor e porque Jesus Cristo reina, é que nós encontramos hoje forças para permanecer na luta e continuar na luta, mesmo quando a batalha se enfurece e nós nos sentimos pressionados e achamos que iremos perder. A batalha pertence ao Senhor. Cristo ressuscitou. Satanás foi derrubado e o seu domínio caiu. É isso que nós temos que ter em mente. É aqui que está assentada a nossa fé, a nossa segurança. E assentado no trono da glória, este Deus homem, seu irmão, nosso irmão mais velho, meu e seu Salvador, meu e seu amigo, nosso irmão mais velho, nosso amigo e nosso Salvador. Nossa história é parte de uma história maior. O plano de desdobramento de Deus, um plano que não pode falhar e jamais falhará. A nossa luta é parte de uma luta que não pode falhar. O conflito cósmico entre o reino de Deus e aqueles que se rebelam contra o reino de Deus. Então, ao repousar sobre Cristo a nossa fé e estarmos fundamentados na promessa divina, nós podemos encontrar coragem e forças para prosseguirmos e irmos adiante. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo Evangelho, onde a nossa segurança repousa, por causa da qual nós estamos seguros. Nós te agradecemos porque nosso Salvador reina do trono. Ajude-nos a lembrar, quando o inimigo entrar com uma inundação contra nós, em batalha contra nós, ajude-nos a lembrar que a batalha pertence ao Senhor. E então nos ajude a batalharmos pela fé que uma vez nos foi dada. E, portanto, a permanecer firmes na luta. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos.
Amém e amém.